Olá, na nossa sétima aula do sexto ano, nós iremos estudar a potenciação. Como representar matematicamente o número de casas de um tabuleiro de xadrez. Temos aqui o tabuleiro de xadrez. Então, o que nós temos aqui? Temos 8 linhas e 8 colunas. Ou seja, 8 vezes 8. 8 vezes 8 são chamados de fatores. São chamados de fatores. Isso pode ser representado em forma de potência. Então, você vai colocar aqui a base, que é 8, e a quantidade de vezes que se multiplica é chamada de expoente. Então, aqui o 8 é a base, que é o número que se repete, e a quantidade de vezes que se repete é chamada de expoente. Então, temos aqui 8 ao quadrado. Sobre a forma de potenciação, então temos 8 ao quadrado, 8 ao quadrado, que é igual. Esse expoente vai dizer quantas vezes a base vai se multiplicar. Então, 2 vezes. Então, vai ser 8 vezes 8, que é igual a... Quanto é 8 vezes 8? 64. Ou seja, 64 é o número de casas desse tabuleiro. Esse 2 aqui, ele é chamado de expoente. Esse termo que fica em cima, que é chamado de expoente. O 8 é chamado de base. É a base. O 8 vezes 8 são chamados de fatores. E isso aqui é chamado de potência, que é o resultado da operação. É chamado de potência. Pronto. O prédio onde Jacira mora tem 4 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. Em cada andar há 4 apartamentos. Para cada apartamento há 4 vagas de garagem. Como posso representar a quantidade de vagas na garagem desse prédio? Então temos aqui 4 vezes 4 vezes 4. Por quê? 4 é a quantidade de andares, 4 é a quantidade de apartamentos e 4 é a quantidade de garagem. Então será, o que está se repetindo aqui vai ser a base. Então, igual 4 elevado a 3. Por quê? O 4 é o número que está se multiplicando. 4 vezes 4 vezes 4. Então, vai ficar embaixo, vai ser a base. E a quantidade de vezes que se multiplica vai ser o expoente, vai ficar em cima. Pronto. Isso aqui é a potência, em forma de potenciação. Então, aqui, esse 4 vezes 4 vezes 4 são chamados de fatores. Sob a forma de potenciação, temos aqui 4 elevado a 3, que é igual. Quantas vezes o 4 irá se multiplicar entre si? 4 vezes. Então, vai ser 3 vezes. Vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Pronto. Aqui é a quantidade de vezes que se multiplicou. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ou seja, 64 vagas. Pronto, está resolvido. Lembrando, esse 4 aqui, esse 3 aqui, ele é chamado de expoente. Esse 4 aqui, ele é chamado de base. O 4 vezes 4 vezes 4 são chamados de fatores. E o 64 é a potência, que é o resultado da operação. Vamos revisar? Temos aqui, 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Esse 5 aqui, o expoente, vai dizer quantas vezes a base irá se multiplicar. 5 vezes, né? Então, vamos lá. Esse 2 aqui é chamado de base. Esse 5 é chamado de expoente. O expoente irá dizer quantas vezes a base vai se multiplicar. 5 vezes, no caso. Então, vai ser 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Pronto, está resolvido aqui por enquanto. Então, esse expoente aqui vai dizer quantas vezes essa base vai se multiplicar. Então, vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. Isso aqui são chamados de quê? De fatores. Então, vamos resolver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Pronto. Isso aqui é chamado de potência, que é o resultado. Calcule. Vamos praticar aqui um pouco. 3 elevado a 2 é igual. Esse expoente vai dizer quantas vezes a base vai se multiplicar. Então, vai ser 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Está resolvido. Outro exemplo. 2 elevado a 3. Esse expoente vai dizer quantas vezes essa base vai se multiplicar.
Então, vai ser 3 vezes, né? Então, vai ser 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Pronto, está resolvido. Aqui, ó, 1 elevado a 7. Esse expoente vai dizer quantas vezes a base vai se multiplicar. Então, 7 vezes, né? Vai ser 1 vezes 1 vezes 1, 7 vezes. E vai ser 1. Pronto. Não importa qual seja o expoente. Se a base for 1, o resultado sempre será 1. O quadrado de um número. Quando em uma potência o expoente é igual a 2, dizemos que a base está elevada ao quadrado. Por exemplo, aqui, ó. Então, será 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, que é o próprio 1. Então, temos aqui, ó, que o expoente é igual a 2. Temos aqui, ó, 2 ao quadrado. Por quê? Esse lado aqui é 2 e esse lado aqui é 2. Vai ser 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Temos aqui, ó, 3 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque esse lado aqui é igual a esse aqui, ó. Então, a multiplicação desse lado por esse lado. Então, vai ser 3 ao quadrado, que é a mesma coisa de 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Pronto, está resolvido. Então, ó, é o quadrado de um número. O expoente é igual a 2. Temos aqui o cubo de um número. O que é o cubo? Quando em uma potência o expoente é igual a 3, dizemos que a base está elevada ao cubo. Temos aqui um cubinho. Ó. Temos aqui um cubinho. Então, vai ser 1 vezes 1 vezes 1. Então, é 1 elevado a 3, que é 1 vezes 1 vezes 1, que é o próprio 1. Temos aqui, ó, esses cubinhos aqui, ó. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Então, vai ser 2 elevado a 3. São as 3 dimensões aqui, ó. 2. Então, será 3 vezes, ó. O expoente aqui vai dizer quantas vezes a base vai se multiplicar. Então, 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Pronto, está resolvido. Temos aqui, ó, outros cubinhos. Ó, 3 vezes 3 vezes 3. Então, será 3 elevado a 3, que é a mesma coisa de 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 3 é 27. Pronto, está resolvido. Observações importantes. Temos aqui as observações importantes que eu deixei aqui para registrar. Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Toda vez que o expoente for 1, o resultado é a própria base. Por exemplo, aqui, ó, 1 elevado a 1, o resultado é 1. 2 elevado a 1 é 2. 3 elevado a 1 é 3. 4 elevado a 1 é 4. 1000 elevado a 1 é 1000. Ou seja, quando o número for elevado a 1, quando o expoente for 1, o resultado é a própria base. Outra observação. Todo número natural diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, toda vez que o expoente for 0, o resultado sempre será 1. Por exemplo, aqui, 2000 elevado a 0 vai ser 1. Qualquer número elevado a 0, o resultado sempre será 1. E a última observação. Toda potência de 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tanto 0 quando forem a unidade do expoente. Ou seja, será sempre, ó, o 1 e o resultado será sempre o 1 com a quantidade 0 será o expoente. Por exemplo, aqui, ó, 10 elevado a 1 vai ser 10. Aqui, ó, 10 elevado a 2 vai ser ó, 1 com 2 0. Ó. 10 elevado a 3 vai ser 1 com 3 0. 10 elevado a 4 vai ser 1 com 4 0. 10 elevado a 5 vai ser 1 com 5 0. Ou seja, quando toda potência de 10 vai ser 1 e o expoente vai ser a quantidade de zeros. Então, essa questão aqui era do livro, era do início do capítulo, viu? Então, vocês tentem responder ela aí, ó. Quantos quadrados há em cada figura? Usa a multiplicação para calcular. Então, aqui você vai multiplicar, ó, a quantidade que tem nesse lado e vai multiplicar por essa quantidade que tem aqui, ó. Então, aqui vai ser, ó, 1, 2, 3. Então, vai ser 3 vezes 3, ó. Porque 3 vezes 3, 3 tem nesse lado, vezes 3 tem nesse lado. Então, 3 vezes 3 vai ser quanto? 9. Pronto. Só isso. Essa você responde da mesma forma. Você vai multiplicar a quantidade que tem nesse lado aqui, multiplicar pela quantidade dessa.
Nessa daqui, você vai multiplicar a quantidade nesse lado por a quantidade que tem nesse lado aqui. A2. Use a multiplicação para calcular quantos cubinhos há em cada figura. Então, aqui são 3 dimensões. Você vai pegar, vai multiplicar esse cubinho aqui, essa quantidade aqui, por essa daqui e por essa daqui, as 3 dimensões. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 aqui. E 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 aqui. Então, você vai multiplicar, ó. 5 vezes 5 vezes 5. Porque as 3 dimensões, ó, 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5 é 125. Pronto, está resolvido. Neste daqui é a mesma forma, você vai contar, você vai multiplicar a quantidade que tem aqui, vai multiplicar pela quantidade que tem aqui e multiplicar pela quantidade que tem aqui. E no final dá o resultado. E aqui da mesma forma, multiplicar as 3 dimensões. Obrigado e até a próxima aula.